E se eu te disser que talvez você esteja a um passo de algo enorme, mas não sabe se deve continuar ou soltar de vez? Saber a hora de insistir e a hora de desistir é uma das decisões mais difíceis da vida. Às vezes, parece que estamos caminhando no escuro, tentando entender se o que sentimos é persistência ou teimosia. E é justamente nesse limbo emocional que muita gente se perde, sofrendo em silêncio enquanto tenta descobrir se vale a pena seguir adiante ou se já passou da hora de fechar um ciclo. A verdade é que ninguém nos ensina a reconhecer esses sinais. Crescemos ouvindo frases como "nunca desista" ou "não insista no que te machuca". Mas o problema é que nenhuma dessas frases considera o contexto, o momento, nem a sua história. O que funciona para um pode ser destrutivo para outro. E por isso essa escolha exige uma coisa simples, porém rara: sinceridade consigo mesmo. Quando você insiste em algo, geralmente existe uma faísca que ainda faz sentido. Pode ser esperança, propósito, amor, visão de futuro. Insistimos quando sentimos que existe chance real de mudança. Mas insistir sem clareza é como remar em um barco furado. Você se desgasta, se cansa e mesmo assim continua parado no mesmo lugar. Por outro lado, desistir tem uma conotação pesada, como se fosse sinônimo de fraqueza. Mas não é. Muitas vezes, desistir é maturidade, é coragem, é autocuidado. E quando você solta algo que já não cabe mais na sua vida, abre espaço para novas possibilidades, novos caminhos e novas versões de si mesmo. E aqui vai a primeira reflexão poderosa. O que você deseja está crescendo com você, ou drenando você. Se algo está te fortalecendo, mesmo que seja difícil, insistir faz sentido. Agora, se está te consumindo, esvaziando, diminuindo, talvez seja hora de repensar. Comenta aí. Hoje você sente que está mais perto de insistir ou desistir? Quero te ler. Há um ponto importante que pouca gente percebe: a diferença entre dificuldade e sofrimento. Dificuldade faz parte do processo de evolução. Tudo que vale a pena tem obstáculos, tem fases complicadas, tem dias de dúvida. Mas sofrimento constante, desgaste emocional contínuo, perda de identidade, isso não é parte do caminho, isso é sinal de alerta. Pergunte-se: eu estou crescendo com isso? E também, eu estou me perdendo por causa disso? Essas duas perguntas abrem portas internas que mostram verdades que às vezes evitamos olhar. Quando insistimos em algo que não faz mais sentido, perdemos tempo, energia e paz. Mas quando desistimos do que ainda tem potencial, nos afastamos de algo que poderia mudar nossa vida. É por isso que a decisão exige calma, análise e, mais do que tudo, honestidade. Outro ponto essencial é entender que insistir não significa repetir o mesmo comportamento esperando resultados diferentes. Insistir do jeito certo envolve ajustar a estratégia, aprender com os erros, mudar rotas, evoluir a forma de agir. Só insiste com sabedoria quem está disposto a fazer diferente. Já desistir não significa abandonar tudo de uma hora para outra, mas sim reconhecer que um ciclo se fechou. E quando um ciclo fecha, insistir é gastar vida. Existe uma sensação íntima que surge quando algo já não pertence mais a você. Às vezes, dói aceitar, mas é libertador quando entendido. E isso leva a mais uma pergunta decisiva. Se eu soltar isso hoje, o que me parece mais leve? A dor da despedida ou o alívio da libertação? Me conta nos comentários qual dessas perguntas mais mexeu com você até agora. Outro sinal que ajuda a diferenciar insistência de teimosia é observar suas emoções. Algo que vale a pena pode gerar cansaço, mas não deve gerar um sofrimento que te paralisa. Pode trazer desafios, mas não deve destruir sua autoestima. Pode exigir força, mas não deve roubar sua identidade. Você sabe que está insistindo da maneira certa quando ainda existe brilho no olhar ao imaginar o futuro, quando existe aprendizado nas quedas, quando existe conexão entre teus esforços e teus sonhos. E você sabe que está insistindo da maneira errada quando tudo se transforma em obrigação. Quando as tentativas não nascem do coração, mas da culpa, do medo ou da pressão externa. Às vezes insistimos porque temos medo de decepcionar alguém.
outras vezes porque achamos que já investimos demais para voltar atrás. E tem também aquele medo de começar de novo, de recomeçar do zero, de descobrir que talvez o pouco que temos hoje seja tudo que conseguimos. Mas isso não é verdade. Recomeçar não te diminui. Recomeçar te liberta. E existe um detalhe poderoso. Quando você toma uma decisão alinhada com sua verdade interna, a vida responde. As coisas começam a fluir, oportunidades aparecem, seu coração ganha espaço, sua mente clareia. Mas quando você insiste no que já acabou, tudo trava, tudo pesa, tudo se repete. A vida sempre dá sinais. A gente só precisa aprender a ouvir. Comenta. Você costuma ouvir mais a sua razão, suas emoções ou os sinais da vida? E aqui, chegamos ao ponto final desta reflexão. Você não precisa acertar sempre. Você só precisa ser honesto consigo mesmo. Se decidir insistir, faça isso com consciência, com estratégia e com vontade real de transformar. A persistência é uma ponte que leva você do hoje ao amanhã que você deseja. Se decidir desistir, faça isso sem culpa. Soltar o que não faz mais sentido é um ato de amor próprio. É coragem. É maturidade emocional. E lembre-se, desistir de algo não é desistir de você. No fim das contas, a escolha certa é aquela que te permite continuar vivendo com leveza, propósito e verdade. Se este vídeo te trouxe clareza, deixa seu like porque isso ajuda muito o canal Reflexões da Vida. Se inscreve para não perder os próximos conteúdos e continua essa jornada comigo. E olha, tem mais um vídeo aparecendo agora mesmo na sua tela. Clica nele e continua refletindo junto comigo. Até o próximo vídeo